Agora, me responde uma coisa. Você sabe identificar se o seu filho, né, tem algum probleminha de visão? Ele está coçando muito os olhos? Força a vista para ler ou para assistir TV? Esse é o nosso assunto de hoje com a doutora Maria do Carmo Monte, que está aqui, oftalmologista. Obrigada, doutora Maria do Carmo, por ter vindo, viu? Prazer, Mônica. Seja bem-vinda aqui. Pra gente conversar. Oh, coisa boa, né? E você pode participar com a gente aqui, ó, pelo nosso WhatsApp. É só mandar a pergunta que a doutora Maria do Carmo ajuda a gente. Doutora Maria do Carmo, as aulas estão chegando e aí essa questão da saúde dos olhos das crianças. O que os pais devem estar atentos agora? Assim, eu falei de coceira, dificuldade para ler, para assistir TV. Olha, Mônica, é importante a gente falar dos exames de prevenção, né? Quem já usa seu óculos está renovando, voltando às aulas com renovação do grau, saber se está tendo algum sintoma no dia a dia para poder melhorar isso, renovando a sua refração. Cuidados, porque a gente acabou de sair de férias, né? Então, a moçada, praia, clube, sol, protetor solar, tudo isso pode causar algumas irritações nos olhos. Então, a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso, citando a automedicação, que a gente às vezes percebe muito nessa época. Às vezes, quando chega ao oftalmologista, já chega medicado, a mãe já pingou algum colírio que tem em casa, aquela pessoa que sempre quer ajudar, indica alguma forma de limpeza. Então, ter cuidado com essas coisas, né? No dia a dia, a gente já comentou isso várias vezes, a gente preconiza algumas datas de avaliação da criança como prevenção. Não só tratar quando tem doença, quando está sentindo, mas a mãe deve ter alguns cuidados. A gente sempre pede ajuda disso ao pediatra para que oriente os momentos certos de ir nas prevenções. Então, quando nasce, a gente faz o teste do olhinho. O pediatra tem o cuidado de fazer a verificação dele durante o nascimento e depois essa criança é encaminhada ao oftalmologista para dilatação de pupila, para que a gente possa ver toda a anatomia do olho, saber se os meios estão transparentes, se a retina está bem formada, se a vascularização de retina ficou bem, se essa criança não nasceu com nenhuma cicatriz que pode ser adquirida durante a gestação pelas doenças infecciosas. Então, todo esse é o cuidado inicial no primeiro ano de vida. Passando disso, com 2, 3 anos de idade, a gente pede uma prevenção mesmo que não perceba nenhum sintomas. O estrabismo também é outra coisa que a gente deve salientar. Percebeu que a criança está entortando um pouquinho o olho, a criança está puxando os olhinhos para dentro ou para fora, inclinando a cabecinha, buscando foco. Isso é um alerta. Não esperar, porque às vezes fala, eu também tinha isso na infância, e a gente vai postergando o primeiro exame. Não, estrabismo, percebeu que a criança entorta o olho, procure o oftalmologista de imediato. A gente tem que saber se isso é uma alteração motora dos músculos oculares ou se tem alguma outra questão neurológica ou de formação mesmo de todo o sistema ocular, desde o globo ocular até o cérebro. Então, isso é importante que a gente não postergue a primeira avaliação. A gente às vezes vê que a criança chega um pouquinho tardio ao oftalmologista. Isso complica? Complica, isso pode interferir lá na frente. Então, uma criança que tem às vezes até um pequeno desvio do olho ou um momento de dizer, a visão daquele olho que entorta, ela não se desenvolve em 100%. Esse olho, ele não tem um estímulo cerebral adequado para que a visão da criança chegue ao potencial 100%. Isso acontece de 0 a 5, 6 anos de idade. Então, a gente precisa começar cedo para uma estimulação, às vezes usar um óculos, o tampãozinho, né? Que é muito comum, é bonitinho. Isso, muito comum. É desagradável, é complexo para a família, é uma luta, a gente brinca, mas é necessário e vai evitar uma baixa visão na fase adulta, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se tiver uma carteira profissional, você precisa de visão 100% nos 2 olhos. Exatamente. Então, às vezes, um tratamento lá na primeira infância, do estrabismo, uso de um óculos por presença de grau, isso tudo pode evitar futuramente uma baixa visão, às vezes de um olho só, que vai interferir na escolha de uma profissão, num trabalho, que é a questão da carteira profissional, mesmo, qualidade de vida também. E uma das questões que eu acho que é importante a gente salientar hoje, gente, é que tem sido muito debatido, tanto pela classe médica, pela Organização Mundial de Saúde, é a forma que a gente tem utilizado a visão. De que forma a gente tem deixado os filhos, as crianças estarem junto às redes sociais, Exatamente. né? E como se diz, as brincadeiras, né? Hoje a questão da criança são os jogos, assistir
filminhos, a questão do celular, a questão do tablet e a exposição por tempo prolongado, até mesmo a televisão. Então, hoje a gente discute muito que o mundo tem ficado míope. Né? Pela forma de fixação próxima, por um tempo prolongado, as pessoas têm desenvolvido mais miopia. E, às vezes, quem já tem uma herança, quem já tem uma hereditariedade para essa questão míope, com esse tipo de esforço, a gente vê que isso tem tido uma progressão. E aí, no caso, esse tempo de exposição, eu estou me lembrando, eu viajei no fim de semana e vi a mãe passeando com a criança no shopping, agora eles criaram um carrinho, dentro do carrinho eles criaram um tablet ali. Então, a mãe vai fazendo as compras e a criança está ligadíssima ali naqueles desenhozinhos, né? Isso. Quer dizer, qual o tempo que é o ideal, doutora Maria do Carmo, para a gente não exagerar? A gente discute muito isso. Então, assim, hoje ficou até um pouco polêmico, houve até uma divulgação, uma coisa que a gente tem trabalhado, de que a criança fique exposta a esse tipo de atividade apenas 1 hora por dia, abaixo de 5 anos de idade. E teve um trabalho que foi realizado e foi orientado que abaixo de 2 anos você não entregue celular e tablet para a criança, porque ela está em formação do seu olho. A criança começa a formar acomodação, o foco longe, perto, isso pode causar algum dano. E quando você vê uma criança dessa, também tem uma outra questão, que é a postura. A postura correta da gente estar lendo, da gente estar fixando, é você estar com a imagem, com o objeto, sempre numa altura correta, né? Uma distância certa, que seria os 35 centímetros, né? Você elevar esse objeto. Hoje não. Hoje todo mundo trabalha em postura errada, né? Inclinado. Então você começa a ter postura de cabeça, fixação do olhar de forma errada. Você vê muita criança deitada, olhando para cima. O olhar para cima não é uma posição fisiológica dos olhos. E hoje se orienta muito, não é só a questão do olho, é a postura, né? Então, eu falo que a rede social, hoje a forma que nos chegam as informações, são importantes que a gente pegue isso também. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem que é muito interessante. Então, orientando desde o adulto, né, até uma criança, o tempo de exposição, a postura, o posicionamento do que você quer fazer de um tablet, de um computador, a forma de você elevar o celular, para que você não tenha problema cervical, para que você não tenha problema de postura, de coluna, para que você não tenha o ler, né, que é a posição de cotovelo, ombro, mão. E aí lá tinha até um reloginho. Então a criança brincando no celular, elevar o celular, colocar os pezinhos dela apoiados e também o tempo. Então o reloginho, então a gente pede, que é lógico, não tem como você anular teu filho dessas atividades. Isso não existe hoje mais. Então, assim, marque o tempo. No máximo 30 minutos, aquela criança brincando, jogando. Aí você vai estimular que ele vá beber uma água, que ele vai comer uma fruta, que ele saia. Então, nessa mensagem, a criança sai e vai para uma bicicleta, a criança sai e vai jogar uma bola. Então, a gente tem que estimular a criança a relaxar o olhinho. Então, ela fixou, assistiu um filminho, fez um joguinho, opa, vamos sair um pouquinho. Que aí você joga esse olho para o infinito. Você vai jogar essa visão para longe, então você vai relaxar essa musculatura. Então, hoje, o que a gente tem tentado trabalhar, hoje, vários estudos multiprofissionais, várias regiões até do mundo que a gente tem tentado participar, ler e tudo, é para a gente saber como que a gente vai lidar com essa miopia progressiva para o futuro. Porque hoje já se fala em problemas até de saúde pública, porque se as pessoas vão ficando muito míopes, você também pode ter consequências da alta miopia, inclusive os descolamentos de retina, a baixa visão e sequela disso. Então, assim, é sério, tá alarmando. Não, não é questão de alarme, é questão de prevenção. E a gente está orientando esse pessoal, porque depois aí é remediar, não é mais prevenir, né? Ou seja, essa miopia progressiva hoje, principalmente as crianças estão muito ligadas, mas para a gente também o recado fica dado, né, doutora Maria do Carmo? Com certeza, não é só a infância, não. Temos a adolescência, né? E temos o adulto jovem, e a gente percebe que às vezes as pessoas que falam, poxa, minha miopia já estava estabilizada e eu voltei, então um pouquinho de progressão. Talvez porque hoje a gente trabalha, acordou, vai para o trabalho, vai para a escola, é o tempo inteiro fixando, ou na leitura, ou no computador.
Então com o vamos dar um celular. tempinho, né? Vamos dar um tempo. Meia hora, utiliza ali por um tempo adequado para não ter problema. Essa é a doutora Maria do Carmo Monte, oftalmologista, aqui com a gente. Hoje, com certeza, nós vamos falar mais sobre isso, porque é um alerta, né, que é feito no mundo aí a respeito dessa miopia progressiva. Doutora Maria do Carmo, obrigada por estar aqui comigo. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. E a volte gente está falando de um sempre. tema importante. Com certeza. Viu? Obrigada. Obrigada.